Vamos hoje, gente, fazer uma reflexão sobre um tema. Como eu falo, é tudo importante. Eu não sei qual é o tema que não tem importância para a gente. Porque todos esses temas que eu abordo aqui faz parte do nosso dia a dia, faz parte do nosso cotidiano, faz parte das nossas relações familiares, das nossas relações de trabalho, das nossas relações de amizade, né? Então, eu dou importância a todos, claro, porque o objetivo do programa Ponto de Equilíbrio é a educação da alma, ou seja, do ser completo, integral, alma, corpo, mente. Então eu falo de tudo aqui. Claro que eu reservo mais para os sentimentos. Por quê? Porque são esses sentimentos negativos que fazem com que a gente não avance moralmente, espiritualmente, e, portanto, ficamos só no crescimento intelectual e moral e espiritual, nada. E eis a questão, o problema do nosso planeta é que nós avançamos em 50 anos muita coisa na tecnologia e estamos avançando mais, cada dia mais a gente está vendo aí as coisas prosperando, vamos dizer, passando por momentos de mudanças, muitas vezes até drásticas, e também mudanças físicas do planeta, né? Mas nós temos que nos preocupar na nossa mudança moral e espiritual, para que a gente consiga fazer o nosso retorno mais rápido, para que a gente possa crescer moralmente e espiritualmente mais rápido. Claro, porque o processo é lento, mas a gente pode dar uma aceleradazinha. Pelo menos nessa existência a gente já conseguir, vamos dizer assim, refazer ou mudar um sentimento já é um grande avanço. Porque tem pessoas, gente, que vem, reencarna, fica aqui 80 anos, 90 anos e quando passa pelo fenômeno da morte, volta para o mundo espiritual do mesmo jeito. Não mudou nada. É aquelas pessoas com a síndrome da Gabriela. Eu nasci assim, eu cresci assim, eu sou mesmo assim, sou Gabriela. E aí quando chega no mundo espiritual fica, cadê meu lugarzinho aqui? Eu quero um canto bom. Eu não quero isso aqui não. E aí vai escutar da espiritualidade superior, amiga, os benfeitores espirituais, dizer, o que foi que você plantou? O que foi que você mandou para cá de material para que o seu lugarzinho fosse melhor? Então hoje um tema é ingratidão. A ingratidão. O que leva uma pessoa a ser ingrata? Eu sou ingrata ainda, devo ser. Porque às vezes a gente é ingrato, nem sente, nem percebe, né? A gente acha que não. Mas eu me policio muito nisso, né? Porque eu quero ser sempre grata. Grata por tudo que eu recebo. Não só da espiritualidade amiga, mas também das pessoas com quem eu convivo, né? Um bom dia, um sorriso, um abraço. Hoje mesmo encontrei na H6 a presidente, a diretora-presidente aqui, da superintendente, e nunca mais a gente tinha se visto. E foi aquele abraço gostoso, sabe? Aquele abraço onde há aquela interação de energias boas, porque eu gosto muito dela, tenho muito respeito por ela, muita admiração, e eu sei que ela também tem por mim, né? Eu dentro da minha área, ela dentro da dela, só com esse programa aqui que eu faço todo sábado, mas é algo gostoso. Então eu sou muito grata a ela por ela, vamos dizer, retribuir o abraço que eu dei, retribuir as palavras que eu disse. Então a gente tem que primeiro ser grato a Deus. A inteligência suprema, causa primária de todas as coisas, que por conta dele, ou dessa energia, que fomos gerados enquanto espíritos, e também pela permissão desse ser
né? Desse ser do universo que permitiu que a gente tivesse pais e mães, para que a gente tivesse essa oportunidade de estar hoje aqui, durante essa existência, tendo aquelas oportunidades para refazer as coisas erradas que a gente fez, mas também aprender, certo? Aprender, ter novas experiências, experimentar coisas novas e nos sairmos bem, porque precisamos disso. Mas aí a gente precisa ter as informações necessárias e as informações verdadeiras para a gente transformar essas informações em conhecimento, que esse conhecimento é que vai dar condições de a gente tomar consciência de coisas que a gente fazia e faz e que não deveria fazer, que nos prejudica. E só prejudica a nós mesmos. Claro que nós prejudicamos também o outro. Mas tem muita coisa que nós fazemos que prejudicamos mais ainda a nós. Um ponto desse é a ingratidão. Não é quem sofre a ingratidão. Não. Só vai sofrer quem sofre a ingratidão, quem foi o alvo da ingratidão de alguém, se ela ainda for mais ou menos igual ao outro. Porque, olha, qual é a característica de uma pessoa ingrata? Qual é? É essa qualidade, que aliás não é uma qualidade, né? Mas é uma qualidade ruim, vamos dizer assim. Tem qualidades boas, qualidades ruins. É uma qualidade que não reconhece o bem que lhe foi oferecido, nem a ajuda que lhe foi concedida. Veja bem, não reconhece. O ingrato, ele não reconhece o que alguém fez por ele, certo? O bem que alguém fez por ele, ele não reconhece. Claro que quem faz o bem não é para esperar retorno, porque aí você está jogando fora. Quando eu digo que você faz o bem esperando retorno, você não está sendo caridoso, você está fazendo um favor, né? Favor, quando a gente faz um favor, logicamente essa palavra diz que tem retorno. Um favor se paga com outro favor. Mas o que Jesus nos recomenda é a prática da caridade, de fazer o bem a outro sem esperar recompensas nenhuma, de espécie alguma. De fazer ao outro bem, já tendo esse entendimento de que é um papel que você tem que assumir, porque você já progrediu nessa área. Porque, olha, gente, o espiritismo, vocês sabem que eu sou espírita, o programa ele é espírita, mesmo as pessoas, a maioria dos ouvintes são católicos, são evangélicos, são da Umbanda, da Quimbanda, seja de onde for. Por quê? Porque eu falo para todos. Aqui a prioridade é respeito. E quando eu digo, quando a gente dá respeito, a gente quer respeito também, né? Então, para que você receba algo, é preciso que você dê também. E para eu ter respeito, eu tenho que também, vamos dizer assim, me preparar para atuar dentro dessa área de respeito. E a ingratidão, ela parte de um ponto que a gente falou aqui outra semana. Eu acho que até o vídeo está gravado. Eu falei sobre egoísmo e orgulho. E o ingrato, a pessoa ingrata, ela é egoísta, orgulhosa, vaidosa, porque ela recebe o bem, mas ela sempre acha que o outro não fez nada por ela. Sabe por quê? Porque ela acha que todo mundo tem a obrigação de fazer as coisas para ela. Gente, é uma coisa absurda. E não é assim. Ninguém tem obrigação de fazer nada por ninguém. As pessoas fazem o bem,
fazem algo pelo outro, porque já já desenvolveu essa compreensão de que estamos aqui no planeta Terra, nessa existência, para se melhorar, para se educar e para ajudar o outro também. Porque Jesus fala, né? Jesus fala no evangelho dele. Então, se eu sou cristã, porque eu sou espírita, mas sou cristã. O espiritismo é uma filosofia de vida, uma ciência, a parte, vamos dizer, de religião, que não é religião institucional, mas a parte que faz com que a gente desenvolva a religiosidade e a espiritualidade em nós, vem do Evangelho de Jesus, através da doutrina dos espíritos, da parte filosófica, da ciência, de tudo, porque junta tudo e a gente compreende o que Jesus fala. Porque o Evangelho de Jesus, gente, fala do futuro. Do futuro, certo? Tudo que ele fala, para que a gente possa aqui se movimentar no bem, no amor, na energia do amor, é para que a gente tenha um resultado bom, para que a gente realmente possa colher flores e não espinhos. E ele fala tudo isso. Quando ele fala, você vai plantar o quê? Espinhos? E vai querer colher uva? Ele diz, não tem como. Hã? Não tem como. E a gente hoje sabe disso. Não tem como. Você planta espinheiro, vai colher espinheiro. Agora, se você plantar uva de boa qualidade, ou seja, bons sentimentos, você vai colher frutos docíssimos, frutos sanzonados no bem, no amor. Olha como é interessante. Mas se você se deixar levar pelo egoísmo, pela vaidade, pelo orgulho, gente, você não vai chegar lá nunca. Porque não tem sentimentos que entravem o nosso progresso moral e espiritual do que esses dois, principalmente, o orgulho e o egoísmo. Então, o espiritismo considera a ingratidão um defeito moral, de caráter, certo? A ingratidão é um fruto do egoísmo. Veja como o egoísmo joga semente, né? E sementes variadas, viu, gente? Ele é um egoísmo porque ele é um egoísmo geral. E ele joga sementes de todo tipo. Mas quem joga a semente? Somos nós que estamos atados, grudados, entranhados de egoísmo. A gente acha que a gente sempre é melhor do que o outro. A gente acha que sempre merece melhor do que o outro. A gente se acha o que sabe tudo. Gente, tem pessoas que é impossível conversar com elas. Veja bem, quando você está num grau de evolução, fica difícil conversar com essas pessoas, porque a única forma nossa é ficar calada, é ficar ouvindo, só ouvindo, e ouvindo essas pessoas já é um ato de caridade, porque são pessoas que só falam em coisas de engrandecimento. Se são escritoras, os melhores livros são delas. Se é ator, ela é a melhor atriz. Se ela é advogada, é a melhor advogada. Então não tem igual a ela, e isso e aquilo outro. Mas também tem pessoas que, quando tem amigos, aqueles amigos, vamos dizer, eu tenho uma pessoa que quando ela tem uma amizade com um médico, conhece o médico, então aquele médico é maravilhoso. Mas essa amizade é em cima de quê? Em cima de interesses pessoais. Muitas vezes interesses financeiros, econômicos, alguma coisa assim. O que acontece? Essas amizades não são amizades firmes. Por quê? Porque uma amizade verdadeira, ela tem que ter o quê? Amor. Tem que ter respeito, tem que ter admiração, tem que ter tudo. Você se sentir bem junto com ele. E muitas vezes essas amizades que têm interesses pessoais atrás, não duram. E o que acontece? Essa pessoa faz assim. É um médico maravilhoso.
Ele é o melhor daqui do Brasil. Quando acabar a amizade, aquele médico, quando você pergunta, cadê o médico? Aquilo presta nada, aquilo sabe de nada. É desse jeito essas pessoas. Então essas pessoas são justamente as pessoas ingratas. São as pessoas que muitas vezes recebem um benefício, mas como o interesse era só pessoal, não havia nenhuma ligação, vamos dizer assim, espiritual na questão, aonde houvesse admiração, respeito, não tinha, porque o respeito é primordial. Quando não há respeito, a coisa desmorona. E aí, essa pessoa começa a denegrir a imagem do outro. Denegrir a imagem do outro. E isso acontece a 3x4, viu, gente? Não é coisinha que não acontece, não. Acontece muito. Então, mas existe por trás justamente dessa ingratidão, a gente tem que observar nessa ingratidão duas formas. A forma física, a insatisfação pela vida. E a insatisfação com as pessoas. Então, essas pessoas ingratas, elas são insatisfeitas com a vida, não é a vida que ela queria. Eu não queria ter nascido assim, pobre. Eu tinha que ter nascido rica. Eu não devia ter nascido nesse bairro. Eu morar numa comunidade carente, Deus me livre. Mas vem morando na comunidade carente, por quê? O que é que tem? O que foi que houve? Se você vem morar na comunidade carente, gente, é porque você fez por onde? É porque você precisa estar ali. Para a partir dali, se você se rebelar, aí você não vai evoluir. Mas se você se colocar naquele local com humildade, com entendimento, com compreensão, com respeito, você vai se melhorar em muito. E é uma oportunidade maravilhosa. Muitas vezes a pessoa é insatisfeita com tudo. Ela nunca está satisfeita com nada. Então, o ingrato, ele é isso. Ele não é satisfeito com nada. Com nada mesmo. Como é um defeito de caráter, né? É o caráter. É o espírito que ainda é desse jeito. Ele vem para se melhorar, ele vem para ter oportunidade de se modificar nessa questão, mas ele não faz isso. Ele continua a agir da mesma forma. Gente, a ingratidão é horrível. Quem é ingrato? Se você faz o bem e recebeu ingratidão, não deixe que esse ato do outro, a ingratidão do outro, faça com que você se revolte também. Diga, é assim? Pois agora eu não vou fazer mais nada, certo? Você pode até dar um tempo no que você fazia, se você é uma pessoa que, para aquela mesma pessoa, você fazia muita coisa. Então você dá um tempo porque aquela pessoa acha que você tem a obrigação de fazer de tudo por ela. E não é assim. Nós não temos a obrigação de fazer tudo pelo outro. Por quê? Porque se eu fizer tudo, vamos dizer assim, Maurício está aqui. Se eu fizer tudo por Maurício, qual é a vantagem de Maurício? Ele vai passar aqui nessa existência e não vai se melhorar em nada. Porque vai ter tudo nas mãos. Todo mundo vai querer fazer por ele as coisas que ele tem que fazer. Então ele não vai evoluir. Então, e nós estamos aqui para evoluir. Nós estamos aqui para crescer. Nós estamos aqui para viver, mas viver bem. Ter essa vida de abundância que Jesus falou é justamente modificar os nossos sentimentos pequeninos, trocá-los por virtude, para que a gente possa progredir mais, ter novas oportunidades, reencarnar em planetas maravilhosos, certo? Que não é só a Terra, não.
Existem ETs físicos, mas muitos de nós somos ETs espirituais, né? Eu, pelo menos, acho que eu já vim de Aldebarão e não aqui. Mas vamos lá. Agora vou falar bem rapidinho, que a gente tem pouco tempo, sobre a ingratidão dos filhos. A ingratidão dos filhos. Muitas vezes os pais se revoltam porque o filho é muito ingrato. Mas não tem que se revoltar. Tem que buscar compreender o que levou aquele filho a ser ingrato. Nós sabemos que as nossas existências terrestres, quando a gente está encarnado, a gente passa por situações difíceis. Também quando a gente está desencarnado, a gente também passa. Mas todos nós não somos um livro em branco. Não. Todos nós somos espíritos com história, com experiências, com erros, com acertos. Para isso existe a reencarnação, apesar das pessoas não compreenderem. Ah, mas eu não vou pagar pelo que o outro fez. Não, não é pagar pelo outro fez. Foi você que fez. Só que hoje você está num outro corpo. Eu estou aqui hoje como Amália, no corpo feminino, mas eu posso ter cometido erros absurdos enquanto estava numa existência em que eu habitava um corpo masculino, porque precisava para poder exercer a função. E hoje eu vim com um corpo feminino, porque o que eu preciso refazer e o que eu preciso aprender tem que ser num corpo feminino. Aí você diz, mas tem outras coisas, eu não vou abordar isso não, porque é um outro programa. Porque o tema é assim, um tema que requer, vamos dizer, tudo muito explicadinho nos mínimos detalhes, para que não haja, vamos dizer assim, má interpretação, vamos dizer, dos outros. Então, os filhos são espíritos que nós já tivemos experiências com eles. E muitas vezes nós abusamos também, enquanto eram filhos, ou amigos, ou irmãos, porque nós viemos como os pais, mas estamos aceitando espíritos que foram inimigos nossos em vidas passadas, que o maior inimigo é aquele que você era muito amigo e houve uma traição, certo? E você se sentiu muito lesada, então o ódio é bem maior, né, do que vem daquele que a gente não tem sentimento nenhum. Isso é uma verdade. Hoje em dia, assim, a gente pode analisar por isso. Então, os filhos, nós temos os filhos que nós merecemos, vamos dizer assim, na questão da lei de causa e efeito. Né? Nessa lei de causa e efeito. Como eu falei, Jesus disse que você não pode plantar espinhos e colher uva. Eu plantei espinho, eu vou colher espinhos. Então, muitas vezes, a ingratidão dos filhos vem daí. Como muitas vezes a gente não tem esse conhecimento, não tem essa compreensão, o que é que acontece? Os pais ficam, vamos dizer assim, que a gente vai usar um termo aqui do Nordeste, tiririca com eles, né? Se revolta. Dói, muito dói, um filho te dizer coisas absurdas, palavrões, qualificar você como uma pessoa reles, certo? Uma pessoa sem valores morais nenhum. Quando na realidade você não tem nada daquilo e a gente sabe que a própria pessoa que está dizendo é quem tem. Então, quando a gente tem essa compreensão, a gente se choca, claro que se choca. Mesmo tendo a compreensão. Mas como a gente já tem a compreensão, a gente fica calada, não retruca, não, vamos dizer assim, não joga, não coisa a mesma moeda, não. Fica calada, dá um tempo, certo? Aquele filho um dia vai ser pai, se já não é. E um dia vai receber também uma ingratidão do filho, e ele vai saber essa dor como é. E aí vai
aprender. Aprender qual é a dor que você sente quando um filho é ingrato com você. Porque aí a gente vai aprender assim. A gente aprende pela dor. Não que a gente goste de sofrer, mas é porque essas coisas provocam em nós ações e reações adversas, né? Muitas vezes nós nem queremos agir daquela forma, mas reagimos. Por quê? Porque ainda somos imperfeitos. Ainda somos, então, também egoístas. Não egoísta no grau, vamos dizer, que aquele ingrato está. Mas está. Tem pessoas que você faz de tudo por eles. Na hora que você fala alguma coisa, que diz alguma coisa que ele não quer ouvir, aí ele começa a detratar você, dizer coisas absurdas com você. Muitas vezes fica dizendo que você está passando na cara. Está passando na cara? Não, não está passando na cara. Está questionando algo. Né? Se algo foi para fazer determinadas coisas, então por que é que não foi feito? Então está se questionando, não está se acusando, não está se dizendo nada, mas o ingrato ele não aceita. Por quê? Porque ele acha que você fez porque ele merecia receber aquilo. E como a gente não sabe a história de vida nossa, a gente não tem acesso a isso, pode ser que ele até tenha razão de achar que eu devo ou você deve isso a ele ou a ela. Mas isso não justifica a ingratidão. Porque a ingratidão é o egoísmo em movimento. E quando o egoísmo se movimenta, destrói tudo. O egoísmo em movimento causa tragédias terríveis e causa tragédias dentro de nós. O maior prejudicado somos nós quando somos egoístas. Gente, até a próxima, se Deus quiser.